Passamos agora, então, à apresentação da nossa palestrante, Luciana Maria Alan, formação básica em matemática, mestre em ciências da comunicação pela ECA USP e doutoranda em educação também pela USP. Vem atuando há mais de uma década na área de informática educacional, principalmente em áreas relacionadas à formação de professores. Participou da elaboração de documentos para o Ministério da Educação, os parâmetros curriculares nacionais em ação e conceitos estruturantes. No Instituto Crescer, ocupa o cargo de diretora técnica, participando da elaboração e gestão de projetos sociais. Luciana, a palavra é sua pelos próximos 40 minutos. Alô, alô, está funcionando? Tá. Bom dia a todos. Me sinto honrada de estar aqui hoje, num dia tão especial, né, o Dia dos Professores. Eu, de formação básica, e conhecendo a realidade do Brasil, trabalhando há tantos anos com os professores, é um privilégio muito grande realmente poder falar, fazer uma reflexão dessa área tão importante num dia tão especial. Então, agradeço aí o convite, né, do Agunes, do Álvaro, aí, que contaram aí com o Instituto e que estão criando essa oportunidade da gente trazer isso à reflexão. Muito mais do que falar da área de educação e tecnologia, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre como é que está sendo o desenvolvimento, quem é esse jovem que hoje nós temos aqui no Brasil, quais são os desafios que nós temos aí pela frente no Brasil e como é que a escola vem lidando com isso. Então, muito mais do que dizer para vocês, né, qual é a minha percepção sobre isso, eu gostaria de juntos refletirmos um pouco mais de quem é esse jovem que nós estamos formando e para que nós estamos formando. Então, eu começo trazendo alguns dados de pesquisas que têm saído aí na mídia, né, constantemente, por diferentes veículos, que são importantes para fomentar essa discussão. Então, assim, a gente começa aqui com uma pesquisa da Forbes, né, que mostra o tempo que algumas tecnologias levaram para atingir 50 milhões de usuários no mundo. Então, nós temos aí, o rádio levou 38 anos, o computador 16, a televisão 13, a TV a cabo 10 e a internet somente 4 anos. Então, a cada vez quanto mais o tempo passa, menos tempo está levando uma tecnologia para ser disponibilizada aí para grande parte da população. A gente vê o telefone celular. Quem hoje já não tem um telefone celular? Se a gente pensasse alguns anos atrás, isso não era uma realidade. Em 2009, essa mesma pesquisa trouxe que nós temos 43% da população brasileira que já está conectada à internet. Eu vi ontem, por coincidência, uma outra pesquisa que mostra que nós já temos 18 milhões de jovens que estão tendo também acesso à internet, né? Então, vale a pena pensar sobre isso também. Em 2012, a previsão é que o Brasil passe a ser a 7ª economia mundial, passando à frente da Itália. Né? O que isso quer dizer? Qual a importância do jovem nesse processo, né, de crescimento que nós estamos? Nós temos aí também novas descobertas, o pré-sal, temos a Olimpíada, temos a Copa. O que isso vai trazer para o Brasil, né? E como que os jovens se inserem nesse contexto? É isso que a gente tem que começar a olhar, a pensar, para ver que jovem que a gente precisa formar. Nós temos também que entre 54 e 84 foram produzidas mais informações do que nos 5.000 anos anteriores. Então, a quantidade de informação que nós temos disponível hoje é infinitamente maior do que nós tínhamos há um tempo atrás, né? E se a gente olhar, em 84, calculava-se que os textos científicos se duplicavam a cada 5 anos. E em 90, a cada 20 meses. Em 2004, metade dos cientistas que viveram sobre a Terra estava viva e produzindo conhecimento. E a gente olha daí o professor usando o que ainda na sala de aula? O giz. O que mais que ele tem como suporte? A lousa, o livro didático,
né? O mimeógrafo em alguns lugares. Então, é isso que a gente tem que começar a olhar. Então, nós temos aqui, Brandão também traz, na sua pesquisa, que as novas tecnologias, que hoje a gente tem aí, novas tecnologias à disposição, que trazem novas formas de operar a leitura e escrita e que trazem também novos modelos mentais. Então, a própria internet, ela traz uma revolução na forma como você lê um texto, como você interage com o texto, né? Hoje, a linguagem é muito mais hipertextual, né? A gente sai daquela leitura linear que o livro traz e passa o quê? Para essa leitura toda hipertextual. Isso faz com que você tenha uma nova organização mental, né? E como é que a escola está trabalhando isso? Né? É isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente está criando oportunidades dos nossos jovens operarem, né, com essa magnitude que a gente tem da internet e nessa transição aí entre textos, entre múltiplos textos. Aqui eu encontrei, muito interessante, na revista Você S.A. de agosto de 2009, tem um relatório que foi produzido por um jovem, um estagiário de 15 anos, né, onde ele faz uma leitura do que é a juventude. E ele diz o seguinte, né, que os jovens preferem a rádio online, que oferece streaming de música gratuito e tem menos anúncios. Então, ele vê que os jovens, né, da faixa etária dele estão preferindo as rádios online. Ainda assistem muita televisão, mas hoje você tem aí a BBC iPlayer, que tem roubado a audiência da TV convencional. Ele também diz que os jovens não leem regularmente jornal, pois preferem ler as notícias que estão na internet, de forma mais compacta e sem custo. Então, não é que eles não leem notícias, mas eles estão lendo por outros veículos de comunicação. Adoram jogar games com outros amigos via internet. E é cada vez maior o número de adolescentes que têm acesso à internet e que estão ativos nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Orkut, estão aí no MSN. Quantos de nós aqui, eu tenho filhos e acredito que muitos de vocês também, e que estão vendo seus filhos nas redes sociais, né, participando intensamente das redes, conectados o tempo todo. E aí uma outra pesquisa que eu não trouxe aqui, que eu tive acesso posteriormente a ter organizado essa palestra, mostra que dos jovens que estão tendo, os jovens brasileiros que estão tendo acesso à internet, mais de 70% já teve uma experiência negativa navegando na rede. Uma experiência negativa que pode ter sido contrair um vírus para o computador da família, né, um assédio sexual, uma experiência de bullying, né? Isso é dito pelos jovens. E quantos, e assim, a minoria dos pais tem conhecimento disso. E da escola também. E como é que a gente está lidando com tudo isso? É uma outra questão para a gente pensar. Outra pesquisa bem interessante que também que vale a pena refletir, né? Uma pesquisa foi trazida pela Carreira Você S.A. de dezembro de 2009, que foi feita com 63 presidentes e consultores sobre a tendência de mercado de trabalho. Que jovem é esse que ele espera contratar? Quem ele gostaria de ter na sua equipe? E aí, ele mostra o seguinte. Eles querem jovens que são nativos digitais, ou seja, que têm influência, que têm facilidade por navegar pelas redes, seja para buscar informações, para manter relacionamentos pelas redes sociais. Eles querem jovens que tenham foco no aprendizado, né, que tenham assim, habilidade para ouvir, né, que sejam muito mais pessoas que tenham capacidade de reconhecer seus erros e estarem disponíveis para corrigi-los. Eles querem jovens que tenham autoconhecimento, que estejam muito mais focados no ter ao invés do ser, ou seja, não que ele pense no que ele tem, mas no que ele pode vir a ser. E que pense verde, né, que seja ecologicamente correto, que tenha estratégias, que tenha ideias inovadoras, para poder criar um mundo sustentável. Aí, voltando aqui, tem uma frase de Soares que casa muito bem com isso, que diz, muito mais que conhecimento, as escolas precisam criar oportunidades para que os jovens desenvolvam atitudes.
E aí é que eu, mais uma vez, paro para refletir. Eu venho acompanhando várias escolas, várias redes de ensino. A atividade principal que eu tenho hoje é trabalhar com formação de professores, então eu tenho bastante contato com secretarias estaduais e municipais de educação, e a gente começa a olhar para todo esse panorama. Em que momento as escolas estão olhando para os nossos jovens e pensando em trabalhar suas atitudes? Qual o tempo de sala de aula que o professor tem disponível, que ele dedica a trabalhar a atitude do aluno, e qual o tempo que ele dedica para trabalhar o conhecimento do aluno? Mas será que isso está equilibrado? Será que há um equilíbrio entre essas duas questões importantes? Uma outra pesquisa também que foi feita pela Forbes em 2005 mostra que as empresas querem cada vez mais estarem próximas dos jovens mais cedo. Né? Cada vez mais eles querem ter jovens perto deles. E eles valorizam muito aqueles jovens que se relacionam bem, ou seja, que participam bem das redes sociais, que conhecem as redes, conseguem entrar em contato com pessoas, trocar ideias, informações, que sejam bem informados, ou seja, que façam buscas rápidas na internet, né, que tenham facilidade para dominar toda essa tecnologia de busca, trabalhar com metadados, e que se comuniquem bem em mais de um idioma. E aí a gente vê um pouco, então, como é que, olhando para todos esses dados dessas diferentes pesquisas, a gente percebe, né, por esse gráfico aqui, que há uma evolução da humanidade, que deixa de, assim, nós tínhamos ali no início dos tempos, né, o homem ele era muito valorizado pela o que a gente chama de onda de músculos, pela sua força, né, para trabalhar na agricultura. Depois, ainda na época industrial, ainda era valorizado muito, né, a questão da estrutura física do ser humano. Mas a gente tem aí um momento que isso passa cada vez mais a ser valorizado, o quê? A inteligência, né, as competências, as habilidades. Isso acontece quando a gente passa para a terceira onda, que a gente chama da onda da informação, e onde nós já estamos agora passando até da quarta onda, que é da informação. Não basta ter acesso à informação, mas onde a gente precisa saber o que fazer com essa informação. Ou seja, precisa saber como lidar com o conhecimento. Ele faz também um paralelo aqui, né, o Toffler, que muda da produção de massa, que você passa para os bens de serviço, e você passa agora também a privilegiar muito mais o espírito. Né? Então, existe também todo um movimento, né, que é a questão do conhecimento junto com o trabalho do ser, né, que a gente viu ali, e junto com o espírito. Então, tudo isso vem sendo trabalhado de uma forma, o ser humano ele é visto de uma forma muito mais integral. Né? E aí a gente vai, então, para os parâmetros curriculares nacionais, que são os documentos do Ministério da Educação, que regem a educação básica no Brasil. Nesses documentos, está escrito lá de forma clara que o ensino médio ele deve preparar o jovem para dar continuidade aos seus estudos, para ingressar no mercado de trabalho e para exercer a sua cidadania. Então, no final do ensino médio, o jovem tem que estar preparado para essas três questões. Ou para ele ingressar num curso técnico, universitário e dar continuidade, ou ele ir para o mercado de trabalho, e isso tem que estar estreitamente relacionado, e também que ele seja capaz de exercer a sua cidadania. E aí eu pergunto novamente, como é que a escola está olhando para isso? Será que ela dá o mesmo valor? Será que ela dá o mesmo peso para cada uma dessas questões? Será que ela olha para a continuidade dos estudos? Ela olha para a formação desse jovem para o mercado de trabalho e prepara ele também para ser um cidadão? Quando a gente olha para os exames de vestibular, a gente está muito mais focado ali, naquele primeiro eixo. Né? A preocupação da escola é o quê? Decorar a tabela periódica, né? Saber todas as datas aí históricas. Né? E será que ele está olhando para aquelas competências que o jovem tem que se relacionar na rede social, ele tem que pensar verde, ele tem que ter atitude, ele tem que ser humilde, né? Ele tem que saber trabalhar em grupo? Como é que está sendo isso lidado? Né?
E aí o que a gente percebe é que ainda há um grande descompasso entre a vida cotidiana nos colégios e a vida futura no mercado de trabalho e nas relações pessoais. E isso acontece por quê? Ou o aluno ele não tem acesso a uma educação de qualidade, a gente percebe isso claramente ainda pelos índices, né, do IDEB, do SARESP, de outros índices que a gente tem hoje aí que são fatos, né, não são dados, enfim, que não contextualizados, né, eles são medidos, ou porque a escola está focada no currículo, na formação teórica desse jovem, ainda na preocupação de transmitir conhecimento. Quando deveria, e quando se percebe-se ainda claramente que quando esse jovem termina o ensino médio, falta atitude, postura, proatividade. Né? Quantas vezes eu recebo lá no Instituto jovens, estagiários que vão trabalhar conosco, você vê, a pessoa, você entrevista aquele jovem, ele tem um currículo técnico impecável, ele sabe muito da parte técnica. Aí você se encanta, coloca aquele jovem para trabalhar com você, ele não tem uma postura proativa, ele não sabe se relacionar com o grupo, né? Ele é uma pessoa que está esperando o tempo inteiro você demandar alguma coisa para ele. Como é que isso acontece? Né? Então, a escola tem que ter esse papel também. E acho que isso é uma preocupação que ainda não está no foco das escolas. E aí, olhando para tudo isso, né, para toda essa realidade, aí, breve realidade que eu trouxe aqui para vocês, eu fico me perguntando, ainda cabe a gente pensar nessa escola, nesse formato? Né? Todos os alunos sentados aí um atrás do outro. Quantos jovens, quantos alunos conseguem ficar 4 horas? O professor fala, o aluno é indisciplinado, o aluno é hiperativo, o aluno não presta atenção. Mas eu pergunto para vocês, quantos de vocês conseguem ficar aqui, sentados 5 horas, olhando para eu falando? Eu garanto que depois de meia hora aqui falando, vocês vão estar cansados de mim. Agora, imagine um jovem que vai todo dia à escola, fica lá das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde, vendo um professor que entra, outro que sai, um que entra e outro que sai, e num movimento de transmissão de conhecimento. Tentando passar uma informação ali para o jovem, quando você tem uma gama de informações que estão disponíveis aí em diferentes tecnologias, em livros, na internet, que você pode buscar junto às redes sociais, tendo acesso a especialistas. Né? Como é que isso está acontecendo? E aí eu acho que assim, a gente tem alguns desafios grandes ainda no Brasil para poder superar essas questões. Né? Não são pequenos, são grandes. E muitos são grandes, é difícil a gente comparar até com um país como a Finlândia, que é o que tem a melhor educação no mundo, porque é um país pequeno. Nosso é um país de grandes dimensões territoriais, são desafios realmente expressivos. Quando a gente chega num outro país e fala que nós temos 180 milhões de pessoas, que só o estado aqui de São Paulo, né, a cidade de São Paulo tem 20 milhões, as pessoas ficam chocadas, elas não conseguem ter essa dimensão. E como é que a gente consegue dar conta de todos os desafios da educação, né, para ter uma educação de qualidade diante dessa magnitude que nós temos no Brasil? Mas é fato que quais os aspectos que nós temos aí que são complicadores para a gente promover uma educação de qualidade? As grandes dimensões territoriais, as condições limitadas ainda de acesso a uma educação de qualidade, os índices de analfabetismo funcional relevantes que nós temos. Né? Nós temos aí pessoas que estão alfabetizadas, mas não conseguem ler e interpretar um texto adequadamente. O descompasso que há entre a formação docente e a sua valorização. Né? Ainda nós temos professores que não estão bem formados e muito mais ainda, né, pouco valorizados. Uma gestão ineficiente do sistema público, ainda é claro isso. A falta de empregabilidade para os jovens e políticas públicas frágeis. Quando eu falo principalmente de políticas públicas frágeis,
é a falta de continuidade dessas políticas, a falta de registro, a falta de memória. Então, o governante sai, ele começa novamente do zero, um trabalho que vinha sendo feito. Né? Isso joga por água abaixo muito de um processo que poderia se constituir numa educação de qualidade. O novo governante que entra não tem o histórico, né, do passado daquela rede de ensino. Isso é muito comum também. Eu chego em alguns municípios, eles não sabem o que aconteceu na gestão anterior e querem começar de uma forma diferente. Então, se perde toda aquela história. Né? Mas nós temos aí alguns avanços também. Acho que a gente vem caminhando também de uma forma propositiva. Né? A universalização da educação básica é um desses aspectos. A gente ainda não tem uma educação de qualidade, como a gente gostaria, mas nós temos mais de 90% das crianças hoje estão na escola. A garantia de 9 anos do ensino fundamental e mais 3 anos de ensino médio também é uma conquista. A mobilização das redes de ensino para a construção do parque, é o Plano de Ação Articulada, que nada mais é do que um documento que é o planejamento estratégico da escola, onde ela relata, onde ela olha, faz um diagnóstico da sua realidade, onde ela define ali com a comunidade escolar quais são as suas prioridades, onde ela desenha um plano de ação com objetivos, com metas, com responsáveis, com todas as questões envolvidas, onde ela apresenta isso ao governo, também é uma grande conquista. E a instituição dos sistemas de monitoramento, como o IDEB, a Prova Brasil, o SAEB, que não só monitora, mas também coloca metas para as escolas de melhoria. Né? Então, ela tem hoje um índice, no ano que vem ela tem que ter um índice melhor do que ela tinha no passado. Então, são conquistas em busca dessa educação de qualidade. Fiel. Olha, a minha impressão, como qualquer processo, tem de tudo, né? Assim, a gente tem, a intenção é boa. Eu acho que a gente tem pessoas que levam a sério. Eu vejo redes de ensino que levam a sério e realmente estão fazendo um trabalho muito interessante de organização do seu plano de ação articulada. Esses sistemas de monitoramento, eles são provas nacionais, eles não são, não tem como a instituição medir, é uma aplicação de uma prova, e isso é um resultado que independe da ação da escola. Né? Então, a gente tem conquistas. Lógico que a gente sempre tem, acho que isso em qualquer órgão, qualquer estrutura pública, privada, as pessoas caminham a partir de interesses particulares. Né? E elas vão se envolver mais ou menos a partir dos benefícios que são dados a elas. Né? Isso não é uma realidade da educação, isso é uma realidade, ao meu ver, acho que vocês que são tem pessoas aqui, né, de outras secretarias, e se a gente perguntasse isso também na iniciativa privada, a gente vai ver que existem diferentes, e tem pessoas bem intencionadas e tem pessoas que não são tão bem intencionadas. Então, eu acho assim, a iniciativa é válida. Como isso vai ser levado a cabo vai depender da gestão, de quem está à frente desse processo e da seriedade com que a pessoa leva essa iniciativa. Né? Então, assim, eu gosto de acreditar, né, assim, ontem mesmo eu estava comentando isso, eu quero acreditar que as pessoas são boas, eu quero acreditar que, né, as iniciativas são levadas a sérias, eu quero acreditar que um secretário de educação, quando ele assume uma gestão, ele tem bons princípios e bons interesses. Né? Então, lógico, a gente vai encontrar essa situação, mas a proposta, assim, o documento, a intenção, essa iniciativa, ela tem uma boa ideia. Né? Agora, a gente não tem como controlar o que cada grupo vai, como que ele vai se articular com isso. Tá? Vai ter essa situação também. Nada.
Em suma, né, assim, o que a gente pensa que precisa ainda, olhando aí para os aspectos negativos, que são aqueles que eu apontei, né? Que na realidade eu reuni, né, não sou eu que estou dizendo, são reflexões que vêm sendo feitas pela academia, que vêm sendo feitas pelo próprio governo, né? O que a gente precisaria para ter uma educação de qualidade ainda, né, investimento maior? Primeiro, um foco nos atores educativos, ou seja, naqueles que aprendem, no aluno, uma preocupação maior, quem é esse meu aluno, qual é a necessidade dele, em que contexto que ele está envolvido, né? Quais são as condições sociais, condições de vida dessa pessoa, como é que eu posso fazer com que ela se desenvolva? Não dá para a gente pensar numa única educação para todo mundo. A disponibilidade de infraestrutura adequada. Né? A gente encontra ainda escolas, e eu tenho dados que eu também não trouxe aqui, mas a gente tem aí, não me lembro, agora não me recordo, mas é um número significativo de escolas que não têm acesso à energia elétrica e não têm saneamento básico no Brasil. Né? Então é o mínimo, eu não estou falando de computador. Computador é algo sofisticado ainda. Eu estou falando não tem luz e não tem saneamento básico. E como é que você leva e não tem banheiro? Como é que a gente leva uma criança para estudar sem essa infraestrutura? Isso está nas pesquisas do próprio, né, do INEP, são públicos, né, esses dados. A distribuição de material didático de qualidade. Né? E que material é esse? Qual realmente eu preciso diante de todos esses desafios que a gente acabou de comentar? O investimento na formação docente, sem dúvida. Né? Nós precisamos ainda, os nossos docentes não são ainda bem formados. Na equipe de gestão escolar, então não só na equipe docente, mas o diretor ele tem que saber qual é o seu papel. A gente ainda encontra muito diretor com uma preocupação na gestão administrativa e com pouco olhar para a gestão pedagógica, e ele tem que conhecer assim, quem são seus professores, como eles estão trabalhando, quais são as necessidades desses professores, o que eu preciso promover para esse professor, para ele se desenvolver. Né? Eu tenho que pensar nisso também. Né? E quem tem que olhar isso? É a equipe de coordenação pedagógica. E hoje ela está preocupada muito mais com o administrativo. Temos que ter uma remuneração adequada do professor. Isso acho que não precisa nem... Né, indecente em alguns casos, algumas regiões do Brasil, quanto o professor ganha. Né? Ele não consegue viver com o que ele ganha. Aí ele tem que dar aula em 3 turnos. Né? E como ele prepara uma aula de qualidade se ele tem que trabalhar manhã, tarde e noite? Né? Em que momento que essa pessoa tem para se dedicar a estudar? Para se dedicar a planejar uma boa aula? Ele tem que trabalhar em 3 turnos para dar conta de sobreviver. A construção da memória de cada escola. Não dá para a gente ter essa situação onde um governante sai, outro entra e não se sabe o que aconteceu na gestão anterior. E isso é comum. Isso eu estou falando de Secretaria de Educação, mas estou falando também na escola. Um diretor mudou o diretor, se esquece, se perde toda aquela memória daquela escola. E o acesso às tecnologias digitais para a comunidade escolar, não só para o aluno, para o professor, para os pais. Se a gente pensar que na rede pública, né, muitas vezes o acesso à tecnologia, à internet, a computadores, para a família, só se dá através da escola. Muitos pais não têm esse recurso em casa. Muitas vezes um telecentro, pagar, né, para estar numa lan house também custa caro. E a escola tem um espaço, tem um laboratório. Então, como é que a gente abre esse laboratório para a comunidade escolar também? Agora, falando especificamente, né, então, acho que agora, fazendo esse panorama, eu entro na questão da tecnologia, especificamente, e voltada à educação. Essa pesquisa aqui, ela foi feita em 2003, e mostra que nós tínhamos, em 2003, qual que era a realidade de formação de professores para o uso de tecnologias. Né? Nós tínhamos lá nessa pesquisa que 60% deles disseram que nunca participaram de uma formação continuada de professores para uso das novas tecnologias.
Só fazendo um parênteses aqui, quando eu falar formação continuada, é aquela formação que ocorre pós a formação do professor inicial. Né? Quando ele já está formado, quando ele já é professor, que acontece durante o momento que ele está aí no mercado de trabalho. Tá? 39% deles participaram, mas não sabem usar. Então, fizeram, mas mesmo fazendo um curso, não sabiam usar. Então, assim, qual foi a eficiência e a eficácia dessa formação que ele passou e não sabe usar? 87% deles, na época, nunca foram preparados para usar a internet. E 17%, mesmo sendo preparados, também não sabiam usar. Então, isso era uma pesquisa de 2003. Aí eu encontrei uma pesquisa mais recente, que foi conduzida o ano passado pela Fundação Vitor Tivita, pelo IBOP, junto com o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP, que fez uma pesquisa com o universo de 400 escolas em 13 capitais, onde 98% dos entrevistados afirmaram que tem computadores nas escolas, ou seja, o acesso à tecnologia, para eles, já não é mais um problema. 83% desses entrevistados dizem que na escola tem acesso à internet, mas 18% admitem que nunca usaram um laboratório de informática. Então, aqui, 18% não admitem, para mim já é um número expressivo. Eu acredito que ainda seja um número maior, porque muitos não admitem. Né? Na hora que te pergunto, você vai falar, não, eu uso. Com vergonha. Então, assim, eu acho que esse número ainda tende a ser maior do que está exposto aí. 74% deles dizem que foram pouco ou nada preparados para usar as tecnologias no contexto educacional durante a formação inicial, ou seja, quando eles eram estudantes de pedagogia, de licenciatura. Não há um investimento, isso também é uma questão muito importante, preocupante. Assim, as universidades não preparam o professor para lidar com as novas tecnologias. Elas têm uma disciplina lá, que é um semestre, que é tratada de uma forma, muitas vezes, descontextualizada. Aí o professor chega na escola, ele tende a repetir, né, a metodologia de ensino que ele foi formado e não usa as tecnologias. E mais da metade não participou de um curso de atualização no último ano. Então, também, né, não passou por nenhum curso dessa natureza no último ano. Ou seja, a gente tem ainda um problema sério de formação de professores. A gente tem um problema sério de formação de professores para todas as áreas de conhecimento, mas para o uso das tecnologias isso é ainda mais sério. E não adianta a gente disponibilizar a tecnologia na escola e não ter a formação do professor, não ter a manutenção dos equipamentos, não ter uma preparação da gestão, uma sensibilização da gestão para manter aquele espaço aberto, porque ela vai achar que vão roubar, que vai estragar, né, e ela não vai abrir aquilo, vai trancar 7 chaves. Né? Então, tem que ter um projeto, não adianta você disponibilizar computador. Né? Você tem que pensar em todo esse, tem que ter um projeto. É aí que eu falo que falta, são políticas públicas frágeis também. Quando você coloca computador, mas você não cria toda uma estratégia, né, de disponibilizar aquele recurso para a comunidade, também não adianta. Enfim, nós precisamos, então, sair de uma educação, né, básica, que está focada no momento que o jovem está na escola, cursando aí da pré-escola até o ensino médio. Sair de uma educação que tenha um único tamanho para todo mundo, ou seja, que seja a mesma proposta de ensino para todas as escolas, independente do contexto que ela está inserida, e focada no aprendizado da sala de aula. Não dá mais para a gente pensar só em trabalhar com aquele aluno no momento que a gente está com ele em sala de aula. Nós temos que partir para uma estratégia de educação mais personalizada, adaptável e interativa, que seja focada no aprendizado para toda a vida, ou seja, nós que estamos aqui, estamos o tempo inteiro, estamos aqui hoje participando no momento, né, de aprendizagem, e o jovem tem que também ter essa possibilidade, e que isso aconteça através de uma rede de aprendizagem colaborativa. Ou seja, somente assim a gente vai ter um ganho de capacidade. Com tudo isso, é muito importante, é preciso repensar o quê? Os conteúdos que nós estamos trabalhando na escola, o que realmente é importante eu ensinar? Será que eu preciso realmente ensinar a tabela periódica para o meu aluno? Ou será que, se ele souber buscar informação
A hora que ele precisar desse conhecimento, ele vai lá e encontra essa informação. Peguei o exemplo da tabela periódica, poderia ser outro, mas assim, será que a gente tem que, todo esse currículo, né, que a gente pensa, ele tem que ser realmente abordado durante a formação do jovem? Nós temos que repensar as estratégias de ensino que nós estamos promovendo, para envolver esse aluno, para engajar ele num processo de aprendizagem, para ele se sentir mais motivado, né, para ele ter interesse em estudar. Por que muitas vezes o jovem se interessa por um programa de uma educação não formal, que está fora da escola? Eu tenho um exemplo disso, a gente tem um projeto no Jardim Pantanal, aqui em São Miguel, onde nós trabalhamos com adolescentes, de 15 a 18 anos, trabalhando com eles com produção de textos, com comunicação. Eles vão à instituição à tarde, no período contrário, e produzem textos. Fazem blogs, produzem jornal, né, trabalham com uma série, e eles gostam. Aí ele fala, mas na escola? Né? Pergunta se ele quer produzir texto na sala de aula, na escola. Lá ele vai. Na escola ele não quer. Então o que falta? São estratégias. Né? E aí, pensando na estratégia, a gente tem que pensar as ferramentas. E aí tem que ver realmente qual ferramenta é mais adequada para cada processo de formação que a gente quer promover. Nem sempre o computador é a melhor ferramenta. Não adianta querer enfiar tudo também dentro do computador. Você tem que olhar para todas as tecnologias que tem na escola, vídeo. Tem tanta coisa, tem material. Você entra em biblioteca de escola, você fala assim, não tem material. Outro dia eu entrei numa biblioteca escolar aqui no estado de São Paulo, que tinha um acervo de obras de arte, de réplicas de Monet, tudo isso jogado em cima de um armário. Né? Então, assim, o material está lá. Você cansa de entrar em biblioteca escolar, os livros estão ainda empacotados dentro da biblioteca, em cima das mesas, assim. Ninguém foi capaz nem de tirar das caixas, né? Aí você vai ver cada relíquia, cada coisa bonita que tem lá, e o professor não está usando. Então, assim, isso me preocupa, né? Então, a gente tem que realmente pensar, olhar, e para isso precisa de planejamento, precisa de tempo, de dedicação, de estudo. E como é que o professor está sendo também? Então, eu também não quero culpar só o professor. Que tempo ele tem para promover isso? Né? Ou seja, para mim é muito claro que a gente tem que tirar o foco do conteúdo, a preocupação do vestibular, né, a preocupação de transmitir todo o conhecimento para o aluno. E temos que a escola tem que ter um foco maior no desenvolvimento de competências e habilidades dos jovens. Esse livro aqui, que é muito legal, eu aconselho, mesmo que não é da área de educação, mas acho que vale a pena ler, que é Educação para o Desenvolvimento Humano, da editora Saraiva. Ele traz uma leitura, né, dessa educação e ele traz esse quadro aqui. A escola deveria de desenvolver competências nos jovens, né, nesses 4 eixos, para que ele tenha a sua identidade, para que ele tenha relações interpessoais, que ele tenha conhecimentos mínimos e ele tenha conhecimentos básicos. Então, a escola, em vez de olhar só para se preocupar em passar conteúdo, transmitir conteúdo, ela teria que trabalhar o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança desse jovem, né, o sentido de vida para ele, trabalhar a sua autodeterminação, trabalhar o querer ser, ter um projeto de vida. Né? Quantos jovens a gente pergunta para eles o que ele quer ser? Qual é o seu projeto de vida? O que você pensa que vai fazer no futuro? E ele não sabe. A escola teria que ter essa responsabilidade. Né? O compromisso com o coletivo, o compromisso com o social, o compromisso com a cultura. Tudo isso a escola tem que promover. Né? O autodidatismo para ele dar continuidade aos seus estudos, sozinho. Né? O construtivismo. Bom, enfim, ter o mínimo de competência de leitura e escrita, cálculo e resolução de problemas, análise e interpretação de dados, fatos e situações. Todas essas questões têm que ser trabalhadas. Em que momento isso está sendo trabalhado? Essa é a minha pergunta, novamente. Bom, competências e habilidades informáticas, especificamente, os parâmetros curriculares nacionais trazem o que o professor tem que trabalhar na questão da tecnologia. Ler e interpretar de forma crítica informações que estão na internet, então a escola tem que criar oportunidades para isso. Opa.
Efetuar com autonomia busca e troca de informações. Desculpa, quanto tempo eu... Tá. Passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Utilizar os recursos da linguagem digital mais adequados a cada canal de comunicação. Então, se eu quero me comunicar por e-mail, entender para que eu preciso daquele instrumento e qual é a melhor comunicação que eu preciso promover. Ser capaz de contribuir com informações para a rede mundial de computadores, ou seja, não só acessar, mas produzir conhecimento, disponibilizar informações num blog, por exemplo. Como é que a gente faz o jovem preparar uma informação de qualidade, falar sobre direito autoral, né, fidelidade da informação, informação confiável, quer dizer, confiabilidade da informação. Resolver questões do dia a dia usufruindo das possibilidades apresentadas pelos diferentes programas. Então, dependendo do que ele quer, eu preciso dar uma palestra, então eu vou usar um software de apresentação. Preciso promover um cálculo, preciso de uma planilha. Né? O aluno tem que saber, né, qual o recurso que ele usa em cada contexto. Identificar as linguagens e manifestações cognitivas e integradoras da identidade pessoal e coletiva, assim como de processos culturais. O respeito ao outro, a diversidade, a sua religião, a sua cor, né, ao seu time de futebol, né, ao gênero. Como é que a escola prepara isso? Como é que ela discute isso com o aluno para evitar questões de bullying? Nós tivemos um exemplo recente da menina e do menino lá de Porto Alegre que fizeram exposição na internet. Mas como é que a gente trabalha isso também? Observar as mudanças que essas linguagens imprimiram às formas de comunicação. Esse panorama que eu fiz, né, com vocês, como é que a gente mostra assim, essa evolução da tecnologia para os jovens? Refletir sobre as consequências de ter ou não acesso à tecnologia. O que acontece se eu for uma pessoa que não vou ter acesso a isso? Reconhecer a necessidade de utilizar de outras línguas para usufruir de todo o potencial. Isso é o que está nos parâmetros. Então, assim, isso não sou eu que estou falando, são os documentos oficiais do Ministério da Educação. O professor teria que tratar de todas essas questões. Algumas considerações. O número de computadores não pode ser um empecilho. A gente tem que pensar em como, se eu tiver um computador na escola, eu tenho um grupo de alunos lá, eles precisam ter acesso. E como é que eu crio estratégias de ensino para isso? Deve-se privilegiar atividades a partir de aprendizagem baseada em projetos. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando por projetos com meus alunos, eu tenho os alunos trabalhando em diferentes atividades, eu tenho diferentes contextos ali na sala de aula que permitem o acesso à tecnologia, que permitem que eles busquem informações, que eles interajam com outras pessoas, que eles colaborem, que eles trabalhem em equipe, né, todas essas questões. O professor deve atuar muito mais como um estimulador do diálogo entre o mundo virtual e o mundo real, do que alguém que está ali para transmitir conhecimento, porque hoje ele não tem todo o domínio do conhecimento, também a informação está aí, ela muda a todo momento, a ciência evolui todo dia, o que hoje é verdadeiro, amanhã já não é. Então, como é que a gente lida com isso? Quais são os grandes desafios? Incluir a tecnologia no cotidiano de forma criativa e inovadora. Torná-la uma ferramenta que estimule os jovens a buscar novas informações, né? Pensar, procurar, enfim, lidar com tudo isso. Construindo e reconstruindo seu conhecimento continuamente. Aquele jovem que é extremamente questionador, interessado, motivado, curioso. Né? Como é que a gente faz isso? Que atribua novos significados que sejam ditados pelos seus interesses e necessidades. Então, olhando para aquilo que o jovem tem interesse, como é que eu aproveito aquele interesse dele para poder criar oportunidades de desenvolvimento? Ou seja, proporcionando o prazer e a habilidade para a escrita, fundamental, a curiosidade para buscar dados e trocar informações, e a gente volta naquela pesquisa lá dos presidentes, o que eles buscam nesses jovens, conhecer outras culturas e pessoas, proporcionando análise de gráficos, a comparação, a crítica,
ter um olhar crítico sobre a vida, pela vida e para a vida. Né? Então, eles serem muito mais críticos. Acho que é isso que falta, é a criticidade nos nossos jovens. E, para isso, o que cabe aos professores? Né? Nossa, quantos... Ficou até com dó do professor, né? E, assim, né? São tantos desafios. Primeiro, ele tem que aprender a aprender. Deixar de ter medo, aprender com o seu aluno, ir para o laboratório de informática e falar, não sei ligar o computador. Com certeza vai ter um que sabe. Né? Adquirir conhecimento mínimo em informática. Então, o mínimo ele tem que ter interesse em aprender. Porque se ele tiver o mínimo, ele vai lá, um outro jovem, com certeza. Tudo que eu sei hoje de tecnologia, eu aprendi com a garotada no laboratório de informática. Eu passei 6, 7 anos da minha vida dentro de laboratório de escola de informática e ali com a garotada à minha volta, explorando, fuçando, e cada vez que eles aprendiam alguma coisa, eles vinham e compartilhavam comigo, e foi assim que eu aprendi. É assim que eu acredito que os professores podem aprender a usar a tecnologia. Participar de comunidades virtuais da Web 2.0 para trocar ideias e informações com outros profissionais da área, e a gente tem aí exemplos de bons trabalhos, tem muito professor fazendo muita coisa legal, tem muita comunidade dedicada a isso, e os professores podem participar. Usufruir das informações presentes na internet em sites voltados à área de educação, também pode colaborar para isso. Ter um repensar pedagógico, ou seja, sair da caixa, né? Pensar de uma forma diferente, ter coragem de ousar, ter coragem de fazer algo diferente. E gerenciar esses novos recursos com práticas pedagógicas inovadoras, que possibilite uma maior participação do aluno. Um aluno mais participativo, mais envolvido, mais interessado. É isso. Eu trago aqui alguns recursos, né, assim, para quem é professor ou para quem não é e quer se inteirar mais da área. O portal do professor do MEC, ele é uma iniciativa do Ministério da Educação que está bem legal, tem fóruns de discussão, tem material, tem oportunidade de cursos que vale a pena conhecer, que podem colaborar nesse sentido. O blog Aprender com Projetos é um blog, esse blog é uma iniciativa do Instituto Crescer, junto com a Intel. É um curso de graça, que ensina o professor como trabalhar com projetos em sala de aula. Ele é mais voltado a professores, mas também fica o convite aí para quem não é professor, porque eu acho que trabalhar com projetos é um desafio para todos nós. Né? Então, nós temos essa comunidade no WordPress, que vale a pena conhecer. Eu estou lá, tem uma equipe do Instituto que está lá. O curso ele tem certificação, né? Então, quem passa pela formação e quem entrega o projeto e tem o projeto avaliado e aceito, recebe uma certificação. O Instituto Crescer tem um curso Crescer em Rede, que esse é voltado para a formação de professores para lidarem com as tecnologias da Web 2.0. A gente traz toda essa discussão, mas também traz a prática, não deixa o professor aí no desespero, assim, incomodado com a situação, mas traz também ideias, soluções de como é que ele pode levar as tecnologias para a sala de aula. Esse curso está dentro do guia do MEC também, ele foi avaliado e qualificado, e as secretarias de ensino, as redes, podem solicitar esse curso através do Ministério. E o website do Educar para Crescer também, que é da editora Abril, que eu acho que é uma boa referência, eu gosto bastante, tem bastante informação qualificada. Para fechar, hoje é dia do professor, de tudo isso que eu falei, tem esse pensamento que é do John Steinbeck, que eu acredito muito que é ser um bom professor. Digo que não é fácil. Mas se vocês olharem, cada um de vocês aqui, olhar, né, para a época que esteve na escola, eu tenho certeza que tem um professor que vocês vão lembrar que tinha essas características. Cada um de vocês. Alguém passou na vida de vocês que tinha essas características. Um bom professor é como um grande artista. E há poucos deles. É o dom, né? É a pessoa que tem o dom. Se temos sorte, encontramos na vida no máximo uns 3 deles. Aí o John Steinbeck fala que os 3 que ele conheceu tinham essas características. Eles amavam o que estavam fazendo, eles não nos diziam o que deveríamos fazer,
e eles estimulavam um desejo fervente de aprender. Com a ajuda dele, novos horizontes se abriam, o medo de se aventurar ia embora, o desconhecido se tornava atraente e conhecível, e a verdade, essa coisa perigosa, se tornava bela e muito preciosa. É isso. Espero ter colaborado. Nós abriremos agora alguns minutos para perguntas à Luciana. Quem quiser, por favor, levante a mão, que eu irei até vocês. Por favor, fiquem. Meu nome é Silzer, eu sou da Secretaria da Fazenda. Na verdade, eu gostaria só de complementar o que você falou. Porque você falou muito da responsabilidade do professor, de criar, de educar, de dar criticidade aos jovens. Só que eu acho que hoje em dia, muitos pais têm pensado e têm deixado esse papel só para os professores. Por isso, muita coisa tem dado errado também. Então, hoje, no Dia dos Professores, eu queria aproveitar a sua palestra e lembrar a todos nós aqui que somos pais e a quem está nos assistindo, que os pais primeiro têm que educar seus filhos. Quem educa é o pai, a mãe, e que os professores, eles são colaboradores, eles são educadores, eles têm toda essa gama de que você deu, né, de responsabilidade que você colocou e colocou muito bem, só que a responsabilidade do pai e da mãe não pode ser transferida. Obrigada. Concordo plenamente. É que eu tinha que dar um foco aqui hoje, né? Mas, assim, dar uma outra palestra, falar do papel do pai, da responsabilidade do pai. A escola tem que ser parceira, né? Os pais têm que estar juntos, os pais têm que participar. Os pais, eles participam muito quando as crianças são pequenas. Aí você vai numa reunião de ensino médio, não tem pai, né? Eles delegam isso para a escola, né? Então, eu acho que super bem colocado, Silvia, é muito importante a participação dos pais no desenvolvimento dos nossos jovens. Não tiro nem um pouco a responsabilidade deles, não. Então, meu nome é Francisco, eu sou da Fundação Procon. Infelizmente, eu cheguei atrasado, perdi o começo da palestra, mas achei muito interessante. Peguei o final, pelo menos. E eu acho que a gente está numa fase de mudança importante. Aí eu já tive a oportunidade de dar aula não para ensino médio, mas para faculdade, universidade. E um dos problemas que a gente enxerga é assim, é saber usar a TI de uma maneira adequada, né? Porque assim, lá na frente, muitos alunos que eu peguei não sabiam escrever. Eles faziam o que a gente chama de Ctrl+C, Ctrl+V do Google, né? O que como tudo na TI, assim, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Então, eu acho que o desafio maior é assim, conseguir combinar essas coisas, porque assim, os alunos têm que ter essa vontade de pesquisar, mas tem que também saber colocar isso de uma maneira adequada. Quer dizer, é combinar a educação tradicional com essas ferramentas que existem hoje. Na verdade, são só ferramentas, né? São super ferramentas, mas são ferramentas, né? Então, eu acho que na minha opinião, é o maior desafio que tem hoje em dia. E acho que realmente tentar capacitar os professores em tecnologias que são super recentes, eu acho que é um caminho e é isso. Muito bom. Isso também, sem dúvida, é importante e está muito claro nos parâmetros, né? Quando a gente fala assim, o professor não tem que dar só acesso à tecnologia, ele não tem só que solicitar um trabalho, ele tem que criar momentos de reflexão, de diálogo, de discussão, né, com o jovem. Então, assim, do Ctrl+C, Ctrl+V, dele copia e cola da internet,
No momento nós estamos criando, muito mais do que punir esse aluno, em que momento nós estamos discutindo com esse aluno o que é um direito autoral, né? O que é o plágio, o que é a confiança da informação. Então, isso também tem que ser tratado em sala de aula. Isso é uma questão de cidadania, né? Que é aquele terceiro pilar ali da educação, que a gente tem que trabalhar. Então, não adianta eu solicitar uma pesquisa, eu solicitar que o aluno faça um trabalho com tecnologia e achar que está resolvido. Né? E o aluno entregar aquilo e achar que está lindo, bem diagramado, nossa, tem foto, né? Está com a letra bonita, a impressão é bonita. Não, eu tenho que ler, eu tenho que criar uma oportunidade de reflexão em cima daquilo que está sendo produzido. E é difícil, né? Sem dúvida é difícil. Em razão do horário, nós vamos às 2 últimas perguntas, tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Hudson, sou da Secretaria de Administração Penitenciária. Gostaria de saber a opinião da senhora, que tem um pessoal que está tramitando de criar uma disciplina denominada Educação Digital, para tratar de todo esse tema. O que, na sua opinião, a senhora acha se seria interessante ter uma disciplina de Educação Digital para fortalecer os professores desde já da formação da universidade até nas aulas? Obrigado. Eu, em particular, eu não sou a favor de uma disciplina. Eu acho que essa questão tem que ser tratada em todas as disciplinas. Né? Eu vejo assim, as universidades até têm uma disciplina chamada Informática na Educação, ou nomes similares, né? Onde tem um profissional que trata ali da questão da tecnologia. Mas, se a gente olhar para a escola, isso não tem que estar dentro de um currículo específico. Todos os professores têm que saber lidar. A tecnologia tem que entrar como mais um instrumento, mais uma ferramenta nas estratégias de ensino que são promovidas na escola. Então, eu não vejo... Todos os professores têm que trabalhar com a questão do bullying, todos os professores têm que saber lidar com a questão do plágio, a questão do direito autoral. Isso não pode estar delimitado a um professor. É um desafio. Né? Mas eu sou a favor da gente tentar trazer isso de uma forma transversal. Bom dia, meu nome é Raquel, eu sou da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Bom, Luciana, eu queria falar um pouquinho, duas coisas que eu queria falar. Uma é da lousa, que na verdade eu adoro a lousa. E eu gosto tanto que eu acho que a lousa devia ser até para as crianças mais baixinhas, para que elas também usassem a lousa. Então, a minha ideia a respeito de lousa é essa, assim, que todos pudessem usar, que fosse em círculo. Até desenharia aqui, se tivesse uma lousa, eu desenharia como seria a sala ideal com lousa, assim. E a outra coisa, eu queria que, assim, com base em tudo que você falou e partindo do princípio que todos aqueles insumos sejam adequados já, infraestrutura, tudo, eu queria que você falasse um pouquinho, um resumo de como você vislumbra o futuro, assim, em relação a essa parte tecnológica. Como seria a adequação de infraestrutura, o movimento mesmo desse trabalho todo, uma vez que isso tudo já tivesse sido aceito e adequado, com as políticas certinho, tudo ok. Obrigada. Olha, falar da escola dos meus sonhos, é isso? Então, eu também gosto da lousa, eu acho que a gente não tem que descartar, eu acho que aquilo, eu até mostrei um slide, a gente tem que olhar para o conteúdo, para a estratégia de ensino e para a ferramenta. Então, a lousa, sem dúvida, é uma ferramenta importante e ela cabe. A gente não pode ter só ela como ferramenta, essa é a minha questão. Então, assim, tem momentos onde você tem que sistematizar algo, onde você precisa desse recurso, o que não dá é para ter só ele. Né? E a escola dos meus sonhos era uma escola que não tivesse um laboratório de informática, mas tivessem os computadores dentro da sala de aula, né, um espaço multimídia, a biblioteca dentro da sala de aula, os alunos trabalhando por projetos, onde esses projetos tenham sentido para ele, que engaje esses alunos no interesse de aprender, de buscar informação, e está o computador ali se ele precisa para acessar um especialista, está ali a biblioteca e outros recursos materiais concretos para ele poder operacionalizar, né, que tem um espaço para ele sentar com seus colegas e interagir, que tem a televisão, ou seja, um espaço muito mais interativo e multimídia, e principalmente, eles trabalhando nos projetos. Projetos que têm sentido, que ele tem oportunidade de aprender
aquilo que ele tem interesse, que parta dos interesses dos alunos. A partir do momento que tem isso, você cria uma série de oportunidades de desenvolver as suas competências. E desenvolvendo as suas competências, também ter acesso à informação e conhecimento. Né? Então, a Escola do Futuro, acho que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Tem uma escola em Portugal, que é a Escola da Ponte, né? que acho que é a que mais se aproxima. Ela ainda é uma escola pública, ela tem desafios, mas ela tenta operar dessa forma. Né? E ela vem mostrando para a gente, trazendo uma lição de vida aí. E é isso, acho que se a gente conseguir caminhar para isso, mas para isso tem muita coisa que tem que mudar. Né? A estrutura, a formação de professores, o tempo do professor, o tempo de dedicação dele à escola. Né? Não dá para a gente pensar nisso num professor que tem 3 turnos. Né? Remuneração, ainda tem uma boa caminhada pela frente, mas eu ainda espero ver isso acontecer. Ok? Muito obrigada, Luciana. Obrigada Parabéns a pela sua vocês. palestra. Faremos agora uma breve pausa e retornaremos para ouvir o Dr. Saad, que já se encontra entre nós.